muito maior, a pressão está grande, né? Inclusive, muita gente pedindo aí que a indicada seja uma mulher. A gente já sabe que essa não é a preferência do presidente Lula, que ele está, de fato, ali tendendo ao ministro da AGU, né, Jorge Messias. Vamos ver como é que isso vai ser, até porque eu não sei qual é a pressa do presidente Lula para escolher esse cargo, porque ainda tem essa sabatina no Senado, que dessa vez deve ser bem breve, né? Talvez assim, dependendo de quem for o escolhido, essa sabatina pode ser mais rápida ou pode demorar mais para acontecer. A gente lembra que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem defendido nos bastidores ali o nome do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então existe ali, claro, um conflito ali, né? O Lula talvez mais próximo do Messias, né? Que é alguém do ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, e do outro lado o Senado, que é quem realmente vota a indicação, preferindo o Rodrigo Pacheco ali. Acho que esses são os dois nomes mais fortes, outros correm de forma paralela. O Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, por exemplo, tem alguns nomes de mulheres, como você bem citou, movimentos pedindo uma mulher negra, né, que seria uma indicação forte do Lula a movimentos identitários ali, que apoiam o presidente da República, que apoiam o PT de maneira geral. Mas gosto sempre de lembrar, por exemplo, nessa história de nomeação, tem muitos interesses. Eu lembro de quando o ex-presidente Jair Bolsonaro estava ocupando o Palácio do Planalto, ele fazia aquelas lives de quinta-feira ali. Teve uma dessas lives que começou antecipadamente no Facebook e ele estava comentando ali sobre indicação de ministro do Supremo e ele fala assim, você sabe quanto que custa, não no sentido financeiro, claro, mas no sentido político, sabe quanto custa uma indicação de ministro do Supremo? Porque é isso, são muitas pessoas, aliados de repente se brigando nos bastidores pela indicação, porque realmente é um cargo muito forte, né? Hoje em dia a gente vê que o executivo não governa sem o judiciário, especialmente assim, fica essa briga legislativo com o judiciário, o executivo com o judiciário contra o legislativo, está desbalanceado os três poderes de certa forma. Então, a indicação é muito importante, até porque é isso, o Lula já indicou vários ministros do Supremo, já tem 2 ministros só nesse mandato, se for reeleito vai ter mais 3 ministros, manter o Luiz Roberto Barroso ali um nome de confiança, cada vez mais de confiança dele, parece que para o Palácio do Planalto é a prioridade nesse momento. Aliás, é o que a gente veio vendo nesse governo Lula 3, indicações de pessoas de confiança, não precisa ser necessariamente técnico, mas nomes de confiança do presidente Lula. A piada nos bastidores é que depois do Joaquim Barbosa, que depois o ministro, que acabou condenando um monte de petistas no mensalão, o Lula vai sempre escolher alguém de estreita confiança dele, né? Como o presidente Jair Bolsonaro falava, alguém que eu tenha intimidade para tomar um Guaraná. A verdade é essa, a situação do Supremo talvez não seja ideal, a gente aqui não está para falar o mundo ideal, a gente está para falar o que acontece aqui nos bastidores de Brasília, né? E essa é uma questão, porque como o Supremo virou cada vez mais uma força política em Brasília, um Supremo que acaba tendo que decidir sobre os mais diversos temas, todos eles envolvendo conflitos políticos, a maioria deles envolvendo conflitos políticos, ter alguém de confiança no Supremo Tribunal Federal é mais importante do que, às vezes, fazer uma sinalização para um movimento identitário. Porque é isso, foi o Cristiano Zanin, era advogado pessoal do Lula, defendeu o Lula no caso da Operação Lava Jato. O Flávio Dino é um aliado político do Lula de longa data, não é um cara... a carreira política do Flávio Dino acabou há muitos anos, a carreira jurídica do Flávio Dino acabou há muitos anos atrás, ele foi governador do Maranhão durante 2 mandatos, então não era alguém envolvido no judiciário, né? O próprio presidente, as próprias nomeações do Bolsonaro, o André Mendonça era ministro do Bolsonaro, alguém de confiança, o terrivelmente evangélico, né? O Nunes Marques, ele trouxe alguém de indicação ali, mas uma indicação também que veio da política, não veio uma indicação do judiciário, né? E o próprio Alexandre de Moraes era ministro da Justiça do Temer. Então são pessoas próximas, pessoas de confiança, pessoas que eu tenho uma relação mais do que uma relação jurídica, uma relação, né, como a Constituição diz, um notável saber jurídico e reputação ilibada. Mais do que isso, tem essa terceira categoria aí que não está escrita na Constituição, que é a proximidade com o presidente da República para tomar o Guaraná.
Até porque hoje o Supremo Tribunal Federal é o setor inquiridor, né? Os próprios partidos políticos acabam chegando até o Supremo Tribunal Federal para questionar decisões que acontecem no próprio Congresso, né? Então, o Supremo é quem decide. Toda hora. O Hugo Mota reclamou disso todo dia com o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias. Olha, se você não está gostando da decisão aqui, vai para o Supremo. Você está fazendo isso toda hora mesmo, 3 vezes por semana você vai para o Supremo, né? Claro, não tom mais de brincadeira ali, mas que doeu no Lindenberg, justamente por isso. E é um Supremo que é isso, vai julga opositores do governo, julgou a derrubada do decreto do IOF, né? Pode ser agora que julgue outras questões econômicas que são importantes para o governo, né? Então, a toda hora, o Supremo virou a palavra final sobre praticamente tudo, justamente porque todo mundo recorre ao Supremo sobre tudo. Então, assim, é questões penais, é questões jurídicas, são questões econômicas, a palavra final é do Supremo. Então, mais do que ter um notável saber jurídico e reputação ilibada, que são as exigências da Constituição para indicação ao Supremo Tribunal Federal, o mais importante hoje em dia nessa escolha é a proximidade. Como falam nos bastidores aqui de Brasília, Lula não vai correr o risco de nomear um novo Joaquim Barbosa, que depois, na hora que ele precise do voto da pessoa, a pessoa vira e fala assim, não tenho como te ajudar, eu vou votar de acordo com o que eu acredito aqui, ou votar de acordo com a minha interpretação jurídica. Não, quero ter certeza que a sua interpretação jurídica também é a minha. Isso vai ser um governo de direita, um governo de esquerda, um governo do centro, é a regra não escrita nos últimos anos para indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal.